rede Tua Rádio, com imagens aqui do estúdio, porque a gente vai falar sobre essa miscigenação cultural, né, essa ebulição cultural que Caxias do Sul tem, que está mudando a geografia da cidade, está mudando a questão das formações étnicas presentes em Caxias do Sul, novas configurações começam a ser feitas, dos negócios, né, dos empreendimentos que estão aqui, a própria língua, né, mais conhecida aqui na Serra, ela deixa de ser especificamente só o português, né? A gente começa a ter variações também na questão da língua, dos hábitos alimentares. É uma série de mudanças e o nome disso chama-se apropriamento cultural e a gente precisa, para viver bem em sociedade, fazer essa apropriação. Nós estamos vivendo agora, além da quaresma para o mundo cristão, para o mundo muçulmano, o Ramadã, né? E esse ano é um ano que as duas datas coincidiram, é um ano diferente, né? Algumas pessoas até falam sobre essa questão metafórica, né? Da possibilidade espiritual, de fé, de duas grandes religiões que iniciam seus principais períodos para o mundo cristão, a quaresma, né, que culmina na Páscoa, e para o mundo muçulmano, o Ramadã. Eu trouxe hoje aqui, com muita alegria, o Enes, que está conosco aqui para falar sobre o Ramadã, né? Ele representa a comunidade muçulmana, não está sozinho nisso, mas ele veio hoje para contar. E tem uma série de coisas, elementos bem interessantes. Já vou trazê-lo para a conversa. Enes, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. E eu perguntei ao Enes: "Enes, me ajuda com a pronúncia do teu sobrenome", e eu falei, Enes, e Ah, esqueci de novo o teu sobrenome. seria Adjar, né? Adjar. Isso. Obrigada, Enes. Nossa, Obrigada eu por que isso. agradeço. Não tem problema. Enes, vamos contar um pouquinho como a comunidade muçulmana, vive em Caxias do Sul hoje, quantas pessoas em média são, Uhum, onde elas se reúnem. Há uma curiosidade também se já há uma mesquita, né, em uhum, Caxias do Sul uhum. ou não, para depois a gente entrar no Ramadã. Você poderia contar um Sim, pouquinho pra sim. gente? Aqui nessa cidade nós temos assim migrações e essas migrações geraram comunidade muçulmana. A princípio, os palestinos, né, que estão aqui há muito tempo. Depois, com a chegada dos senegaleses e, por último, posso dizer assim, nós turcos, né, são três grandes grupos aqui que formam comunidade muçulmana. Além de nós, temos também ah, eh, pessoas do Marrocos, Egito, até assim, próprio sheik da mesquita, né, que a gente falou. A gente tem uma mesquita, fica no Júlio de Castilhos, 1881, e a gente se reúne nas sextas-feiras, né? A oração em congregação dos muçulmanos acontece nas sextas-feiras, assim, um pouco depois do meio-dia, e uma sala aérea, né? Assim, então, assim, o principal ponto dos muçulmanos é isso, né? Depois, assim, também, por ser comunidades, por exemplo, da Senegal, da Turquia, então, essas duas comunidades têm seus espaços também próprios para eles se reunir, um pouco assim também manter cultura. Então, principal temos uma mesquita, né? Então aí temos essas duas, esses dois centros. Em torno de 300 a 400 pessoas, talvez seja mais. A gente vê o maior, assim, esse número, né, quando a gente tem uma festividade, né, o final do Ramadã, e também, assim, no final temos uma outra festividade de sacrifício. E a gente faz duas reuniões grandes lá, a gente consegue ver mais pessoas que, assim, porque nem todo mundo consegue frequentar a mesquita, devido às condições de assim, deslocamento, horários, né? Então, por isso a gente consegue assim dizer que em torno de assim 300, 400 muçulmanos que moram na cidade. Enes, aproveita para quem está escutando a entrevista, já percebeu que o Enes fala português, mas, você talvez fale melhor ainda, tenha mais fluência ainda obviamente na tua língua nativa ou no inglês. Eu já conheço a comunidade há alguns anos que eu Uhum, participo, dos encontros, né, do Ramadã, uhum, que são oferecidas refeições para grupos, até para a gente fazer essas trocas, né, uhum, Enes, o objetivo é esse, essa cultura de paz, essas trocas, sim. e a gente percebe que, de uma forma geral, as pessoas, a diáspora
aura muçulmana que aconteceu, ela foi para o mundo todo, né? Tem Uhum, representantes do mundo palestino no mundo todo. E, uhum, obviamente, a língua, que até então se falava como língua internacional, é o inglês. Então, muitos de vocês dominam muito mais o inglês do uhum. que a língua dos lugares onde vocês estão vivendo. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre como foi a tua experiência, tua pessoal, do Enes, ao chegar no Brasil, aprender uma língua. Eu sei que você também dá aulas, né, para Uhum, outras pessoas que chegam aqui, que são sim. muçulmanas. Como é que foi essa realidade, o choque, ou a barreira, se é que foi uma barreira, da língua para vocês? Na verdade, como você disse, assim, a maioria das pessoas que migram conhecem a língua inglesa. Quando eu cheguei ao Brasil, eu falava inglês, mas depois eu perdi essa habilidade. Posso dizer sinceramente, a língua portuguesa ela é uma língua bem rica, né? Isso, mas eu assim tive chance de aprender a língua portuguesa ensinando língua turca. Sou professor de língua turca a princípio. Então, a minha experiência foi um pouco intenso, né? Eu olhei de uma forma, já dava aula e também acompanhava a mídia pela internet. Assim, eu escutava rádios. Então, de uma forma, eu tentei me aprofundar mais rápido possível, mas isso também assim depende da pessoa, né? Tem pessoas que continuam sentindo a mesma essa barreira, e tem pessoas que já desanimam e eles ficam assim. Quando você chega ao Brasil, você tem que aprender isso muito mais rápido possível. Depois, algum tempo os erros, as pronúncias erradas, tudo ficam assim fixos e não saem, né? E até posso dizer que assim, eu sempre comento isso, nos primeiros meses até primeiros 2 anos, a gente é parabenizado pelo português. Depois, as pessoas, quando ouvem nós falando português, falam, sotaque não se perde, né? Então, começa a ter um condenamento, né? Então, nesse sentido, mas o português, eu acho que brasileiros também até não percebem isso, é uma língua muito rica e a gente tem assim verbos que em turco a gente pode até resolver com um verbo, em português a gente usa vários verbos. Isso é uma riqueza, eu acho que tem que ser mantido, mas como falo, para mim foi uma experiência legal. Eu aprendi assim agora. Tento me aprofundar ainda, né? Passaram muitos anos, 19 anos, né? Até. E, 19 anos já sim, aqui sim. na Serra ou no Brasil? Na Serra, 4 anos. No Uhum. Brasil, 15 anos. Chegou, por onde? Em São Paulo, São 15 Paulo. anos. Aqui na Uhum. Serra, 4 anos. Perfeito. A gente sabe que, de uma forma geral, pessoas que são coisas diferentes, né? Ter uma opção religiosa muçulmana e cultural é uma coisa, e ter uma ascendência, de países que têm Uhum, uma maioria muçulmana são coisas diferentes, né? uhum, Então aqui juntou as duas coisas, vem de um país que a maioria é muçulmana e chega num lugar com a fé uhum, muçulmana. O que que isso quer dizer quando a gente está falando, por exemplo, em estilo de vida, né? uhum, E também na experiência de viver o período do Ramadã. Ramadã não é um dia uhum. só, né, é um período. Sim. Ramadão é assim, 29 ou 30 dias, né? Ah, o que eu posso dizer, assim, quando você chega com assim sua crença e assim quer seguir suas as regras da sua crença, tem coisas que são novos para você, até você. Por exemplo, nós temos certas regras de dieta religiosa. Não podemos comer qualquer carne, também frango, nem comemos suíno, nem bebemos bebida alcoólica. Então, tudo isso, na verdade, quando A fé você. muçulmana, diz para não beber nada de álcool, Sim, nada de álcool. Uhum. e
Por essas questões, por exemplo, quando você começa a viver, e você tem que se preparar para, assim, se alimentar na forma que sua religião rege. E também, isso, na verdade, não é muito problema para o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador, né? E a maioria dos países muçulmanos compram daqui os carnes bovinos, avinos, então por ser assim, o Brasil tem muito mais opções comparando com outros países. Mas a cultura que eu falo, por exemplo, quando as pessoas falam, vamos almoçar aqui, por exemplo, para eles é uma coisa bem fácil. Tem almoço, por exemplo, tem um restaurante lá, ou aquilo, ou à la carte, para eles sentarem e almoçar. Mas quando a gente aceita um convite assim, por exemplo, começa uma procura para nós. Se tem peixe, porque peixe podemos comer, assim, carne é assim, nós não podemos saber se é preparado assim. E nesse caso, são choques que a gente sente, né? Por exemplo, às vezes a gente, um dos amigos nossos fala, ô Enes, eu vou te levar um presente de Natal, por exemplo, ou Ano Novo, e recebemos uma caixa com 2 copos e um vinho, por exemplo. Esse não é um descuido, eu acho tudo um sincero amizade, mas, por exemplo, como eu falo, a gente não tem isso, né? E você aprendi também aqui no Brasil viver com essas diferenças. Por quê? No seu país você também não pensou os diferentes. Por exemplo, na Turquia tem cristãos, tem judeus, assim. Mas sinceramente, assim, até viver no Brasil eu não entendi eles lá. Então isso é Uhum. uma troca que eu acho muito legal. Até eu sempre falava, assim, as pessoas têm que sair daquele país um pouco para entender os outros, né? Por isso aproximar as pessoas, né, para eles entenderem, se conhecerem. Essa é a ideia, na verdade, que faz parte das ideias que nos inspirou chegar ao Brasil também. Que bacana a gente poder fazer essa troca. E o objetivo, inclusive, da tua presença hoje aqui, é dizer que a gente possa também fazer esse intercâmbio, mesmo para quem não tem uma convivência com alguém, porque esse é o novo mundo, um mundo globalizado, um Uhum, mundo em que as culturas elas vão se fazer trocas, ou quem sabe até vão se fundir em alguns uhum, momentos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o Ramadã, né? O Ramadã ele tem algumas características que acontecem. Uma delas é o iftar, né? Que é aquela uhum, refeição noturna, que sim. inclusive vocês da comunidade muçulmana fazem de maneira a se encontrar com grupos, né? Uhum, uhum, Grupos da academia, com professores uhum. da UX, porque muitos da comunidade vêm estudar no Brasil, né? Sim, Então sim. são universitários, são acadêmicos, com grupos da vizinhança, com grupos sindicais, com grupo da imprensa. Hoje à noite vai acontecer, né, o iftar junto com representantes da imprensa de Caxias do Sul. Sim. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre qual a simbologia do iftar, como ele é Uhum, feito e por que essa troca, digamos, em busca por grupos diferentes. uhum. Na verdade, quando o Ramadã, assim, entre 12 meses lunares, seria a última parte de uma maratona espiritual que a gente fala, né? E assim, a gente jejua assim, antes da alvorada, né, até pôr do sol, e de uma forma fazer uma iftar, abrir aquele jejum, quebrar jejum, com convidados é muito aconselhável. Então, a princípio, a base do, assim, convidar muitas pessoas, na Turquia, por exemplo, era de uma forma ser recompensado pelo Deus, né? Por esse ato, porque quando você oferece mais iftar, mais possível, você também vai ser recompensado como eles, como se fosse jejuado, né? Essa era a ideia inicial, no que deu a ideia. Quando, assim, no Brasil, né, a gente na nossa parte, né, especialmente os que vieram da Turquia, né, nossa intenção é mais assim aproximar as pessoas e gerar ambientes nos quais a gente pode se conhecer e assim e reduzir as diferenças até e de uma forma inibir os preconceitos que são possíveis. Sempre a gente fala aquele ditado, provérbio antioquiano, né? A pessoa é inimigo daquele que não conhece. Quando você, no trânsito, eu posso dar um exemplo assim,
desentende com assim, um carro, e se sair seu vizinho daquele carro, você fala, puxa, eu fiz uma coisa. Você, tudo aquele briga, vamos supor, vai ser, e já vai terminar naquele momento. Então, quando a gente conhece, a gente não tem esses, assim, de uma forma, não é inimizade, mas assim, algum tipo de intriga que pode acontecer. Então, nesse caso, a gente também, assim, queria trazer essa ideia, e se encontrar com muitas pessoas possíveis e compartilhar aquele momento que para nós é especial, e assim, na nossa comunidade, as mulheres turcas, assim, fazem uma preparação, assim, antes, um mês antes quase, elas já fazem algumas coisas, já a própria comunidade monta uma tenda, assim, faz enfeite da tenda, até luz, som, tudo. E tudo é assim, na forma também voluntária, né? Nós temos apresentadores, né? Não chegam na altura de vocês nunca. São assim, dos nossos próprios alunos, que são bolsistas que vieram da Turquia, talvez hoje, acho que são nossos filhos, nossas filhas que vão fazer a apresentação. E, assim, é um momento que comove toda a comunidade. Todo mundo fica assim, esperando os convidados, tenta se conversar, tenta ter, assim, de uma forma, fazer amizades lá, né, que perdurem mais anos, durante anos, continua, anos, vamos dizer. É aquela amizade que quando você também, assim, já janta com alguém, é diferente, né? Você conhece até meu sócio, né? Eu falei de Beverly. Assim, falou, eu conheço ela, né? Então, assim, ele já estava na mesa do ano passado, né? E, assim, ele já sentiu essa proximidade. Então, a ideia é isso, estar juntos, de uma forma, compartilhar aquele momento, e, assim, o momento do iftar até para nós, assim, é o momento mais, assim, melhor momento de as preces serem aceitas, né? Entendi. Você obedeceu uma ordem, é no momento que só as preces podem ser aceitas, e a nossa prece é sempre, né? A gente procura a paz mundial. Mundo global, a paz tem que ser global também. Não há dúvida. Eles, obviamente, fica claro, né, que vocês da comunidade aqui já usam também o iftar justamente para cumprir uma regra, né, da fé de vocês, mas ao mesmo tempo também para estreitar os laços com Uhum. as pessoas. Como é que vocês escolhem, assim, ou vem ano a ano aumentando? Sei que vem aumentando, né? Os Sim. encontros, os jantares, todos os dias tem iftar, tem alguns dias. E como é que vocês escolhem estes grupos, digamos assim, para estarem com Uhum. vocês, para essas trocas? Antes de todo Ramadã, a gente faz reuniões internas que recebemos as sugestões e se convidamos uma vez, a gente quer repetir o convite. Se é importante para nós, essa importância tem que continuar. E, na verdade, assim, conhecidos são importantes, né? Se a gente conhece alguém, a gente já procura, de uma forma, fazer um network através dessa pessoa. Eh, por exemplo, esse ano nós vamos ter assim uns 17 iftares, né? 17. Isso, de 29 a 30 dias esse ano temos novidades também. Por exemplo, nós tivemos ah, algumas reuniões, né? Quer dizer, nós fomos para conhecer Moby Caxias, por exemplo, dando Uhum, um exemplo. A gente convidou eles e vai ter um iftar para Moby Caxias que também. legal. E, na verdade, durante o ano, a gente vê assim quem pode, quem pode mais, né, conhecer, e a gente faz uma lista e convida. Nem todo mundo tem disponibilidade e às vezes também acontece que as jantares recebem mais convidados e a gente simplesmente esse ano, por exemplo, não conseguimos aceitar alguns convidados. A gente já está pensando um evento pós-Ramadã, né, Ramadã, para que Entendi. recebemos eles.
Entendi, fortalecimento das amizades, entendi Isso, essa conexão com aquilo que é instituído em cada lugar, né. É isso. instituído, é reconhecido, vamos aproximar, Uhum, ficou bem claro. Obviamente o Ramadã, você já explicou que tem esse cumprimento, né, de um mandado, da fé muçulmana, que é agradecer, né, e partilhar junto uhum, com as pessoas depois de um jejum. Então, a gente ouve muito no mundo esportivo, até a gente está conversando aqui com o Daniel Lucas Rodrigues, que é uhum, aficionado por esportes. uhum, A gente tem outros colegas que também são aficionados por esportes. Hoje à noite vai estar o Clayton, que é aqui da rádio, que uhum, ele é jogador de rugby. hum, Ele adora esportes, e aí ele é sempre muito impressionado com o quanto o mundo esportivo muitas vezes mostra esse lado, uhum, é um lado só, né, da cultura muçulmana, que é do jejum durante o Ramadã, uhum, e que muitas vezes é desafiante, né, porque quando estão dentro de competições, por exemplo, alguns jogadores, atletas, eles precisam cumprir os horários de uhum, orações, ou os horários de jejuns, e muitas vezes os outros que não são muçulmanos, de um time, de um grupo, entre aspas, fingem que ficaram doentes, que tiveram alguma coisa, para favorecer que aquele colega, né, uhum, possa viver a fé dele, né? Ou uhum, seja, respeito, combate às intolerâncias expresso no esporte. uhum. Dentro dessa perspectiva, eu queria te perguntar como vocês aqui em Caxias do Sul, lá no Harmony também, trabalham esse combate às intolerâncias que têm ficado cada vez mais em evidência no mundo todo, né? Uhum. Na verdade, assim, por um lado, a intolerância está aumentando, por outro lado, a gente está vendo que, assim, a aceitação das diferenças por pessoas boas que também está aumentando, porque se a gente falar, por exemplo, jejum no mundo esportivo, nós falamos, há 5 anos a gente não teria uma matéria, talvez, assim, sobre isso. Eh, assim, na Inglaterra, se não me engano, até o juiz parou o jogo para os jogadores quebrarem o jejum, e eu também, assim, nossos jogadores aqui, tanto no Juventude quanto no Grêmio, foram também noticiados pela mídia nacional. Então, por um lado, a gente vê essa parte desenvolvendo eh, e também melhorando. Mas realmente, o que é preocupante é essa intolerância. Eh, Em Caxias, assim, poucos casos que nós sofremos, não é muito, não chega a contar a ser 5, mas o que isso no âmbito nacional também não é muito, mas acontecem ataques. Mas eu acho que assim nós temos que ver a parte positiva nesses casos, porque um negativo acontece e de uma forma, muitas falas acontecem através desse ato negativo. Ok, assim, as pessoas têm que, de uma forma, eu vejo assim, eh, às vezes noticiar uma intolerância também gera mais intolerância, né? E isso, não vamos noticiar, sim, óbvio, mas eu acho, com essas atividades que também vejo no lado, porque a gente tem aqui, como você disse, assim, temos instituições, né? Ontem nossos colegas estavam visitando o arcebispo, então nós fomos recebidos com assim uma forma muito bacana e essa recepção que a gente está sentindo, as outras entidades também fazendo a parte, buscando esse diálogo entre as partes, não precisa ser só entre duas religiões, outras crenças Uhum. também. Eu vejo uma assim uma aceitação cada vez melhor. Mas até hoje nós não procuramos um tipo de assim, uma disputa quando acontece, né? Às vezes alguma fala um pouco xenofobista também acontece, né? Mas a gente um pouco deixa para lá. A gente, durante o jejum, tem um aconselhamento, né? Quando alguém falar alguma coisa mal para você, só fala para ele que estou de jejum, né? Então, posso dizer que assim, a nossa comunidade, a princípio, ele está de jejum ano inteiro nesse sentido. Se recebermos alguma ofensa, a gente fala, tá, tranquilo, porque não tem como, assim, eu nunca vi um debate caloroso, assim, no fim, assim, tá bom, entendi você. Então, não vai demorar, porque os ânimos, os sentimentos são, assim,
nós temos que conhecer ser humano, né? Ele não vai entender naquele momento, talvez vai fazer, fazer uma intolerância, vai praticar uma intolerância, depois ele vai refletir isso, por que que fiz isso? Talvez então remorso, né? Vamos dizer assim, ele vai sentir o arrependimento, né? Então, portanto, posso dizer que estamos bem tranquilos aqui e também assim não fazemos muito fazemos atividades para reduzir isso na verdade, né? Entendi, entendi. É um comportamento, né? Um Uhum. comportamento anti-intolerância. Anti-intolerância. A gente está chegando aqui na retinha final da entrevista, Enis. A gente sabe, muitas pessoas já ouviram falar, mesmo quem não tenha nenhum conhecimento, nenhum contato, né, com quem é muçulmano, que o Ramadã, esse período todo, né? 17 dias, né? 17 dias? Vai Não, dar? Ramadã 29 20, dias, 29, perdão, isso aí, um 17 dias mês são, lunar. Uhum. são os encontros do Iftar. Então, esse período todo, que é um período longo, né, de Ramadã, ele mistura, ele é uma mescla de adoração, de comunhão e de Uhum. caridade também. E eu sei que a comunidade aqui em Caxias do Sul, além desse relacionamento, do intercâmbio Uhum. cultural, desses encontros com os grupos, também reforça muito uma ideia de cultura de paz, né? Uma ideia Uhum. de cultura de paz. Para que a gente possa, enquanto população, também devolver isso Uhum. para vocês como comunidade, quais assim dicas práticas, tipo uma espécie de letramento para se relacionar bem com a cultura muçulmana? Já sabemos, presente com álcool esqueçam, né? Não. Não deem. Não, Por respeito, por uma questão, entendi. agora que eu aprendi, a gente respeita, né? Uhum. Então a gente já aprendeu, é Uhum. isso. Que mais que a gente poderia assim pensar em formas que sejam assertivas para a gente se Uhum. relacionar bem, que você pudesse nos ajudar aqui? Na verdade, assim, nós, se as pessoas, assim, seguirem os próprios conhecimentos, ao invés de, assim, conhecimentos de uma forma prepostos, vamos dizer assim, ou impostos, vamos dizer, é melhor, porque vamos pensar assim, nós não conhecemos o Brasil há 600 atrás, não tinha nenhum Brasil. Então aí foi descoberto, depois foi feito assim, destino nos levou para cá. E o mesmo destino nos levou outros também. Então, geralmente, o que queremos ser entendidos, na verdade, assim, de uma forma só assim neutra, olhar não precisa ser positivo, assim, só assim, sem preconceitos, já basta, porque nenhum ser humano deixaria seu país também, porque porque o Islã, né, muçulmanos geralmente assim de uma forma foi as migrações também são assim de uma forma migrações muçulmanas, né, de uma forma está acontecendo. Então eu vejo assim, essas pessoas não deixam os países sem motivo. Geralmente há um motivo. E assim, só tentar entender a outra pessoa, né? Porque quando as pessoas que nascem em Caxias, eles nasceram, a maioria se virou católico porque os pais eram católicos. Então, a maioria dos muçulmanos também nasceram numa família muçulmana e por isso que são muçulmanos. Então, judeus também, cada um segue religião do pai, vamos dizer, né, da família. Então, nesse sentido, nós não temos, ninguém tem que ser assim de uma forma julgado por essa escolha, né? Então, se for esse pensamento, eu acho facilitaria entendermos outras pessoas. Eu tentando entender uma pessoa de outra religião, por exemplo, eu convidei uma pessoa para iftar, um bandista. Ele não poderia vir na sexta-feira, eu falei, então vem na quinta-feira. Então, por mim, ele ser um bandista não tem nenhum problema. Eu também quero entender ele. Então, eu acho que esse empenho pequeno, que eu acho também, eh, em Caxias, a gente sente muito bem. Então, 99% nós fomos recebidos muito bem. Até isso é emocionante, né? Eu posso dizer, o que a gente recebeu. E assim, o empenho da cidade, eu vejo, para receber essa migração, eu acho admirável.
Posso dizer assim, 4 anos moro aqui e sempre recebi, um passo da cidade, na verdade. Não é sempre, então vocês me convidaram aqui, eu não liguei para cá, fazer uma, entrevista. Igual isso, a gente, sempre, por exemplo, a cidade sempre foi, braços abertos para nós. Então, eu acho que em Caxias não precisa fazer muita coisa não, mas em geral só tentamos entender outra pessoa, pensar que ele está como uma pessoa, né? Até só quero finalizar assim. Nós temos que assim, as regras das religiões são valores universais, então humanas. Então, e por isso ser humano é importante. Depois a religião que vem nesse sentido, porque no próprio livro sagrado meu, assim passa também às vezes os crentes, então às vezes fala que então o versículo começa as pessoas, então Uhum. e já assim já faz um apelo para o mundo, na verdade. Entendi, entendi. Então eu acho já é um ensinamento para nós. A gente tem que chegar num ponto que somos seres humanos e a gente tem que se entender. Que bonito isso, Enis. É um caminho da cultura de paz, né? Uhum, Essa premissa de que primeiro é a pessoa, imagem e semelhança de Deus. Depois uhum. são as suas escolhas religiosas que vêm num segundo momento, Uhum. né? Se todos nós adotássemos isso como um valor pessoal, né? O mundo já estava com 90% dos problemas resolvidos, né? Então, o mundo que desejamos é isso, e a gente tem um forte crença que isso acontecerá. Certamente, certamente. Eles quero te agradecer muito a presença aqui. Para quem talvez ficou um pouco mais assim, nossa, eu gostaria, nem sabia que tinha uma comunidade. Eu sei que vocês são muito abertos, né, Uhum. para trocas, para intercâmbios. Existe alguma, você já falou, né, que tem uma mesquita no centro, na Júlio de Castilhos, e que Isso. os encontros são às sextas-feiras. É aberto ou não é aberto? A mesquita tem um sheik, Uhum. Sheik Mohammed, ele está lá, assim, sempre fala português, fala inglês. E 5 vezes ao dia pratica oração lá, mas ele já tem um site, com uma conta do Facebook, mas assim, só ir lá, eles estão lá. Assim, pode. Uma pessoa também que trabalha muito para melhoria da comunidade, o Sheikh Mohammed, e ele pode ajudar também quem quiser conhecer mais. Bacana. Uma coisa que me parece que a gente pode, eu como jornalista, tenho a obrigação, né, muitas vezes, de sintetizar algo que foi importante durante uma entrevista. E me parece que o que tem de importante nessa conversa com o Enes hoje é ninguém precisa se ocupar a tentar mudar a fé de alguém. Essa fé, ela vem da sua família e é uma forma de honrar pai e mãe. Então, não tentemos necessariamente ficar mudando a fé dos outros, mas que aprendamos a conviver com todas as fés presentes, né, no Uhum, mundo, e que respeitemos as pessoas antes de sua fé religiosa. isso. É por aí, né, Enis? Sim, Eu sim. gostei muito de conversar contigo. Aliás, gosto muito sempre de conversar contigo. Obrigada pela presença Eu que e agradeço um e abraço a peço. toda a comunidade lá. eh, Então, assim, eu também agradeço pela oportunidade. A comunidade está escutando, eu acho que, né? Um abraço, Enis. Aí, também, assim, peço desculpas pelas, assim, depois de falar português, né? Então, eu vivo uma dualidade, porque dentro da comunidade falo turco e, às vezes, faz um dia que não falo português e por meu trabalho também, um trabalho online, né? Então, fico lá, assim, não falando muito. Mas eu peço desculpas pelos meus erros, ortográficos também da pronunciação. Muito obrigado. Imagina, Elis, tu fala muito bem. A gente também tem que aprender a escutar as pessoas, cada uma no tempo dela, um tempo de celeridade, como a gente vive, né? Faz com que todos nós estejamos apressados. Tudo isso faz parte de um novo letramento no mundo. Obrigada pela presença. Eu que Esse, agradeço. esse conteúdo a gente fica armazenado e disponível em vídeos, tá bom? Já tô